E outra coisa, professor, que às vezes as pessoas que estão começando a estudar agora, ou não tem muito contato, na prova de sentença é uma sentença civil e uma sentença criminal, certo? Isso. Só que a sentença civil, na verdade, ela deve ser entendida como não é só uma matéria civil. Quando você diz civil, quais as matérias que ela pode abranger? Todas que não sejam criminais. Todas Então, elas. todas elas. Uma boa dica, olha, quando eu fui fazer o concurso TRF da primeira região, isso até está no meu livro lá, coloquei, eu acertei as duas sentenças que iriam cair, os dois temas. Como eu fiz isso? Eu analisei o que é que os desembargadores julgaram nos últimos anos. Doutor Tolentino, o que é que ele julgou? Bom, ele julgou tributário e previdenciário, mas na parte de contribuição. Então eu falei, bom, se for cair uma sentença, vai ser uma dessas duas. Ou então vai cair alguma coisa de administrativo do desembargador João Batista. A parte de direito penal, eu já sabia que era o doutor Torinho, então eu já sabia que era algo dele que ia cair. Agora, na civil, outra coisa que eu fiz foi analisar quais os tipos de sentença civil tinham sido cobrados nos concursos anteriores. Por exemplo, se o último concurso do TRF1, a sentença civil, foi de direito ambiental, pode até ser que nesse concurso eles peçam outra sentença de direito ambiental. Mas a maior chance é não pedirem. Por quê? Pelo histórico, analisando o histórico, pelo menos do TRF da primeira região, a tendência é os temas variarem na sentença civil. Então, uma hora vai ter uma sentença sobre benefício previdenciário, outra sobre contribuição previdenciária, desapropriação, tributário, vai ter uma sentença sobre direito administrativo, indenização, que é algo que a gente vê muito na Justiça Federal, indenizatória, enfim, há uma ação de improbidade administrativa, varia. Então, pegue o histórico do concurso e veja. Analise o histórico do concurso juntamente com o perfil dos examinadores. Então, só para quem está começando, não tem muita intimidade, então a dica geral seria, fez a pontuação na primeira fase, já está sabendo que vai estar possível que ele esteja na fase discursiva e na sentença. Vamos dizer que ele deve fazer vasculhar aí quais são os temas que estão sendo julgados pelos examinadores. Isso, com certeza. No nosso TRF da primeira região, por exemplo, é possível consultar a jurisprudência de acordo com o examinador. É isso tá? Que eu ia perguntar. Como que a pessoa, vamos dar a dica, como que a pessoa vai fazer o TRF da primeira, ela já quer fazer essa busca, ou enfim, vamos dar a dica. Como que ela faz? Dentro do site do TRF da primeira, como que ela faz para encontrar essas sentenças? Você vai lá na parte de jurisprudência e faz a pesquisa acórdãos de acordo com o desembargador. Tomando muito cuidado que, às vezes, o acórdão está no nome do desembargador, mas quem relatou foi algum juiz convocado. Isso consta lá, não tem perigo, a pessoa vai saber que é um juiz convocado. Normalmente o juiz convocado tende a seguir o pensamento do desembargador do qual ele está substituindo. O que eu fiz, quem já leu meu livro também sabe disso, talvez até o texto de despedida que eu escrevi, eu não tinha passado na primeira fase da TRF da primeira região. Eu só fiquei sabendo que eu tinha sido aprovado 10 dias antes, quando corrigiram o gabarito. E eu passei no mínimo. Mas antes disso, eu já estava treinando sentença, já tinha feito sentença TRF da quinta região, ou seja, eu já vinha com um histórico de estudo para a segunda fase. Mas eu estava há 10 dias da segunda fase do TRF da primeira região, sem ter estudado nada especificamente desse concurso. Eu fui diretamente no site do tribunal e li os julgados dos últimos 12 meses dos 3 desembargadores. Em relação ao Dr. Torinho Neto, no meu concurso foi mais fácil porque constou no edital quem examinaria cada matéria. Então eu sabia que a sentença penal seria feita pelo Dr. Torinho Neto. O que eu fiz? Lendo os acórdãos dele, eu fui anotando. Olha, ele dificilmente anula um processo, uma sentença de primeira instância por vício formal.
ele é garantista ao máximo, as penas são leves, ele é contrário à delação premiada. Fui anotando ponto por ponto do que ele pensava. No meio do caminho, eu encontrei um acórdão dele que tinha quase 90 páginas. Isso ali a 6 dias da prova. E os acórdãos dele normalmente tinham 5, 6 páginas, esse tinha 90. E tratava da maioria dos crimes da Justiça Federal. Eu li aquilo tudo e cheguei, eu lembro, até minha esposa estava em casa, eu falei para ela, olha, eu acabei de ler um acórdão e ele vai cobrar o que está nesse acórdão. E justamente a prova foi praticamente idêntica ao caso que ele tinha julgado. Quanto ao outro, a minha prova aqui a parte civil de sentença, que na verdade foi uma contribuição previdenciária, eu tinha anotado do Dr. Tolentino tudo o que ele pensava, em linhas gerais. Olha, ele considera que a contribuição dos vereadores é assim, 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 assim. Ele, nesse ponto, é vencido na turma. Ele condena em honorários assim. A hora que chegou na prova, caiu o que eu já tinha, que eu sabia já. E foi até interessante, porque eu consegui, na hora da prova, na sentença civil, por exemplo, tinha um tópico da sentença em que eu sabia que ele era voto vencido na turma dele, e a tese dele era contrária ao STJ. Mas o que eu fiz na minha prova? Eu falei da tese que o examinador defendia, elogiei a tese, aí depois eu disse, mas, de toda forma, embora essa tese seja inteligente, a jurisprudência já afirmou no sentido contrário. Enfim, nessa brincadeira, eu consegui ficar em primeiro lugar na segunda fase. E consegui ir para a prova oral no segundo lugar da classificação geral do concurso. Quer dizer, se eu não tivesse estudado os examinadores, provavelmente eu teria saído razoável na segunda fase. Razoável. Mas consegui sair em primeiro lugar só com essa preparação aí de 10 dias. Pessoal, essas dicas são preciosíssimas. Professor, aqui, a Isa, oi Isa, tudo bem? A Isa está perguntando, eu acho que o professor já acabou falando, que no início o professor falou o seguinte sobre os livros, que as pessoas devem pesquisar as doutrinas que são escritas às vezes pelos examinadores ou não. Quando o examinador não tem livro, no caso seria essa pesquisa sobre como ele pensa através das sentenças. Com certeza, com certeza. Como ele pensa através das sentenças, às vezes ele não tem livro, mas tem acórdãos, tem artigos, às vezes ele profere uma palestra. No último concurso do TRF, por exemplo, tinha na banca o Dr. Souza Prudente, não sei se foi mesmo isso. Dr. Souza Prudente, e ele foi a Rondônia, onde eu estava, e deu uma palestra. A palestra dele, ele deixou bem claro que ele era totalmente a favor do meio ambiente e totalmente a favor do ativismo judicial. Naquele momento ali, eu já peguei o que era o examinador. Se eu caísse com ele numa banca de prova oral e ele me perguntasse alguma coisa ligada ao ativismo judicial, eu já saberia o que responder para ele. Então, O segredo é investigativo. E também nos acordos, nas sentenças, geralmente eles citam... fazem citações de autores, daí já dá para saber qual é esse autor que ele costuma seguir. Faz. Isso aí, normalmente, o examinador, o desembargador cita tudo isso. Às vezes é professor, voltando mais uma vez no nome do Dr. Saulo Casale lá, que deve estar na banca, se eu não estou enganado. Às vezes ele é professor, investiga, forma uma rede, assim, faz o aprovado para a segunda fase, ele tem que começar a estabelecer contato. Fala assim, conhece alguém que foi aluno dele, que livro que ele adota na faculdade, que matéria que ele dá. Porque é o que eu digo, o conhecimento básico e geral do direito, sem ele você não vai passar. Mesmo que você conheça tudo sobre o desembargador, ou o juiz, ou o membro da OAB, enfim. Agora, tendo esse conhecimento geral, básico, forte, conhecer os seus examinadores vai te dar o diferencial.